O contrato da Secretaria de Mobilidade Urbana com a TecTec Tecnologia está encerrando. A empresa responsável desde 2017 pela operação dos radares de velocidade no município. Com isso, começou a retirada de 50 equipamentos que estavam instalados em pontos diferentes. Com a retirada dos aparelhos de monitoramento, a fiscalização deve ficar por conta apenas dos agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana, pelo menos até maio. Edivaldo Magro. Pois é, aliás, hoje estavam instalando lá um radar novo ali pelo menos acho que era esse procedimento, na JK com a São Paulo, exatamente no lugar em que eu passei 5 vezes fora da velocidade, passando da velocidade lá e perdi a carteira. Mas já fiz todo o procedimento lá, então eu defendo muito esses radares, porque só quem é multado é quem comete irregularidade. Eu fui punido por irregularidade. Aí você tem todo aquele trâmite, tem que fazer todo aquele... As aulas. Fazer as aulas, depois lá fazer a renovação. Então você perde um tempo e é delicado. E isso é uma forma de punição. Então se você comete infração de trânsito, tem que ser punido. E o melhor lugar para ser punido é no bolso. Além das multas, claro, né? Acho que é R$291. Alguém corrige aí para mim e vê essa multa por... mas eu sempre tenho assim, uma preocupação com relação... as velocidades, viu, Kelly, que tem diversos trechos, Maringá é meio confuso. Você está num trecho de 50, dali a pouco é 60 km por hora. Eu entendo que deve ser uma decisão técnica com relação a essas questões, mas sempre fica um pouco confuso, né? Esses radares, né, imagino que todos são aferidos, né, pelo Inmetro, que é um procedimento, já houve uma contestação sobre isso. Mas uma coisa bacana é o seguinte, toda vez que você comete uma infração, você pode fazer um recurso lá na mobilidade e eles mostram para você tudo gravadinho, né? Mostra você aí, você vê com cara de tonto. Eu já fiquei umas 3 vezes. Isso mostra a transparência, né? Não, mas tem que ser assim mesmo, aí mostra exatamente. São 2 radares, são os radares de velocidade e tem os radares de avanço de sinal. Ambos vão ser... Qual que não está funcionando? É o de avanço de sinal ou de velocidade. Não fala no release. São 2 casos diferentes. Essa questão dos radares de avanço de sinal é muito curioso. Quando exatamente os radares são ativados? Segundo o PURP, é quando, me parece, quando eles ultrapassam totalmente aquela linha de defesa que você tem uma primeira faixa, depois tem uma faixa branca do pedestre. Quando o carro ultrapassaria a roda traseira sobre aquela faixa inicial, que você tem um pouquinho antes, que dispararia. Então, se tem uma questão técnica, sempre vão ficar bem claro, né, para quem dirige, para não ser multado. Pesa no bolso, pesa na sensação de que você está sendo espoliado, mas sempre dizendo que se você respeita as regras de trânsito, dirige de forma correta, primeiro, ocorre menos acidente, mais de 90%, se não perto de 100% dos acidentes, por imprudência e responsabilidade, sempre querem me apressando aqui. Então está concluído. Nossa, foi 5 minutos. Então não falei. Eu vou ficar atento aqui também ao tempo aqui. Conclui, estou concluído. Aguinaldo Vieira. Sempre se falou aqui em Maringá da chamada indústria da multa, né? Mas sem querer fazer a defesa. Já fazendo, na gestão do lixo ficou bem caracterizado que você não vê mais os agentes de trânsito escondidos atrás de árvores, né? A não ser quando é para fazer aferição, né? De realmente que eles têm que ficar escondidos, porque senão você vê um guarda de trânsito e já pensa que você está multando, você diminui a velocidade. Então, justamente para a colocação de um semáforo, de um quebra-mola, então é feita essa aferição. Mas multas com radar móvel você não vê mais em Maringá, né? E nós vemos ainda o aumento da arrecadação com as multas. Mas será que os semáforos, os radares passaram a registrar mais, ou os motoristas que avançaram o sinal, passaram acima da velocidade? É uma coisa óbvia, né? Só vai ter multa se você pode até não conjecturar de que a Avenida Colombo a 60 é muito pouco, mas essa é a regra, é 60, então obedeça, né? E não tem ninguém que atravesse, por exemplo, a Colombo de ponta a ponta a 60, né? Você só passa 60
quando o radar está próximo, né? Passou do radar, 1 metro depois você já está acelerando e a média é 80, 90. Tem que ser feito, né? Não sei se a outra empresa se ganhou a licitação, né? Essa troca é benéfica, é um mal necessário, é como um pedágio, cobrança de pedágio, é um mal necessário, mas a gente tem visto que não tem reduzido muito o número de acidentes, enfim, de mortes, inclusive por atropelamento, né? Alguém diz dentro da Secretaria de Mobilidade que se você quiser ser atropelado, você atravessa na faixa aqui em Maringá, porque você está na faixa e você vê diariamente diversos acidentes. Mas é um mal necessário. Celestino. Então, são 50 equipamentos de controle de velocidade. A empresa dominava desde 2017 e agora vai entrar outra empresa que precisa de 60 dias a 90 dias para a instalação de equipamentos mais modernos, que não vai precisar quebrar a via pública, né? Parece que é só instalar o aparelho ali que ele tem, por via satélite, equipamentos mais modernos. Eu acho que não é só a prefeitura que instala por conta própria, mas os vereadores pedem, os moradores pedem para os vereadores. Então, assim, ao aumento, né, da cidade, dos bairros, número de carros, por isso o aumento de multas, por isso que se arrecada mais, as pessoas andando com mais pressa, né, mais animosidade no trânsito, as pessoas estão com muito arredio a respeito do trânsito, né? Então tudo é consequência e a consequência vem nas multas. O aumento dos radares é consequência de tudo isso e também do crescimento da cidade. Gilmar. Bom seria se os motoristas soubessem respeitar as leis de trânsito. Isso seria o ideal, mas infelizmente não acontece. E quando não se dirige de uma forma correta, a consequência você vê depois nos hospitais, no sistema público de saúde e assim por diante. Em torno de 44% das pessoas que estão internadas com traumas, infelizmente, além de dirigir de qualquer jeito, utilizaram bebida alcoólica ou até mesmo drogas, né? O Agnaldo falou muito bem que, infelizmente, ainda tem aquelas pessoas que, se a via é 50, ela só passa em 50 onde tem o radar. Depois ela continua até em velocidade maior, colocando em risco a própria vida e em risco a vida de outras pessoas. Por muito tempo, teve pessoas que só utilizavam o cinto de segurança porque, olha, vai ter fiscalização, tem, entre aspas, o guarda verificando ou não, para sua segurança. Então, o melhor seria se não precisasse de tudo isso. Mas é necessário a instalação e as pessoas também precisam mudar a maneira de dirigir. Ontem mesmo, eu estava vindo para o centro da cidade, a pessoa mudava de faixa e não sinalizava. Eu acho que ela achava que quem vinha atrás estava ligado ao Wi-Fi, alguma coisa assim, né? Tinha que adivinhar para onde que ela ia, costurando e não sinalizando, podendo ali atropelar alguém, colocar em risco a vida de um motociclista e assim por diante. Celestino? A empresa que venceu a licitação é lá de Pinhais e a curiosidade é que ela vai ter um contrato de 1 ano, né? E quem vai direcionar os novos radares é o secretário. Então, se der certo, né, a tecnologia da empresa se renova-se automaticamente. Edivaldo. Na relação aos radares, tem câmeras, né? É fácil você, cidadão, caso se sinta que você não cometeu aquela irregularidade, você busca a secretaria e lá eles te mostram a imagem. Mas tem um problema que são os agentes de trânsito. Se você não der seta, os caras, de repente, você recebe uma multa. E você não sabe quando isso aconteceu. Quando aconteceu, você sabe que está lá registrado. Se você pega o celular, e como ele tem fé pública, né, ele simplesmente pode lavrar a multa. E aí você tem que correr para dar o contraditório. E acontece muito isso. De repente, o agente de trânsito levanta um pouco o nervosão lá, fala, eu vou fazer 50 multas hoje aí, vou pegar todo mundo que... Pegar todos os golzinhos verdes aí, 92, como é o meu. Aí o cara vai multar todo o golzinho verde. Então essa questão com relação do golzinho. Não, eu quero só, né, relativizar, é uma brincadeira, mas é o que acontece, né, muitas vezes. Então, não é que você não cometeu. Eventualmente, você está com o celular na mão, ouvindo como já aconteceu, você está ouvindo um áudio, você não está falando ao celular. Mas eu concordo que tem que se aplicar multa em si, né?
se flagrando o sujeito falando ao celular, que todo mundo faz, essa que é a grande verdade. Inclusive moto, né? Hoje a gente vê muitas motos, motociclistas. Falando ao celular. Falando ao celular. Falando ao celular, é impressionante. Mas, enfim, vou sempre defender rigor e que as pessoas andem com respeito nas ruas, que é o grande número de acidentes ocorre quase todos em função da imprudência e de não respeito às leis de trânsito. Mas você, tanto o Edivaldo como o Gilmar, citou o caso dos agentes. Então, a gente sabe que essa empresa vai ter 60 dias para instalar e até estar em funcionamento vai ser 60 dias. Então, nós vamos ficar aí 60 dias com os agentes, que são poucos, trabalhando um pouco mais com relação a esses radares. E aí, como é que fica essas pessoas aí? Porque hoje a gente sabe que a gente não tem um efetivo tão bom quanto deveria ser. E aí, como é que fica nesses 2 meses? Nesses quase 2 meses aí? Responsabilidade do motorista. É o cidadão que tem que ter a consciência que ele sai de manhãzinha para trabalhar ou de repente vai para uma balada e assim por diante, tem que se dirigir com responsabilidade, porque ele coloca em risco a vida dele, a vida de outras pessoas também. Consciência acima de tudo. E aquele outro motorista que não tem nada a ver com o assunto, porque Os rigores da lei, quando for pego alguma blitz, ou até mesmo quando ele acaba cometendo um delito que é atropelando uma pessoa, ou assim por diante. Muito bem.